Olá, meu nome é José Hugo e hoje eu quero falar sobre Jesus Cristo, o Salvador da criação. A Bíblia nos relata que o mundo que nós vivemos já foi um mundo bom, ou, na verdade, muito bom, conforme nós temos no final do relato da criação, quando Deus disse que viu que tudo que ele fez era muito bom. E de fato era muito bom, porque havia harmonia dentro da criação e harmonia também entre a criação e o seu Criador. Havia um bom relacionamento entre nós, em Adão, a humanidade, com Deus, pelo fato de que nós fomos feitos em santidade, em justiça e em retidão, conforme a imagem do Senhor. E isso nos possibilitava uma comunhão perfeita com Deus. Não só com Deus, mas também com toda a criação. O Senhor nos criou, seres humanos, à sua imagem e à sua semelhança, para que nós fôssemos o vice, fôssemos aquele que governaria e cuidaria da criação. Nós fomos criados com esse propósito de relacionamento com Deus, de adoração e louvor ao seu nome e também como mordomo de Deus para cuidar da sua criação. Havia então uma perfeita harmonia entre nós e Deus, entre nós e a criação. Só que esta harmonia foi quebrada por causa da desobediência de Adão. Quando Adão não ouviu a Deus e preferiu ouvir a voz da serpente, desobedecendo ao Senhor e comendo do fruto proibido, a partir daí nós temos uma situação onde o caos se estabeleceu na criação, começando da nossa relação com Deus, relação do homem foi quebrada, a Bíblia chama isso de morte espiritual. Isto comprometeu a nossa relação com Deus Santo. Perdemos a santidade, perdemos o contato com o Deus Santo. Mas não só com o Deus Santo, mas também com a criação. Nos tornamos seres humanos que vivemos dentro de uma situação que não há harmonia, nem mesmo entre nós, seres humanos, ou até mesmo entre eu, como ser humano, em relação à minha própria pessoa. Observe, por exemplo, qual a justificação para um ser humano cometer um suicídio. Isto é prova exatamente de que não há harmonia, nem mesmo um ser humano consigo mesmo. Nós nos relacionamos com os outros de um modo egoísta, nós fazemos barbaridades a ponto de chegarmos a matar os nossos semelhantes. Isto é prova exatamente dessa desordem. Em relação à criação, nós somos predadores. Os seres humanos que deveria cuidar do planeta, que deveria zelar pela criação do Senhor, nós vemos que, pela história, nós temos comprometido a nossa morada. Quantos animais já foram extintos? Quanta poluição, quantos rios que já deixaram de existir por causa da ação da humanidade. E é dentro desse contexto que nós vivemos no mundo em desordem. E diante dessa realidade, Deus resolveu providenciar um Salvador. E Ele nos prometeu um Salvador somente por graça e por misericórdia. Porque nós não merecíamos nem merecemos receber de Deus a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E aí nós vemos Deus então agindo no sentido de nos dar um Salvador. Quando Deus chamou Abraão e disse a Abraão que ia separá-lo para ser o seu povo, ele disse que a missão de Abraão seria abençoar o mundo. Ele deveria ser bênção para o mundo. Com isto, Deus estava dizendo: olha, Abraão, através de você, eu vou salvar a minha criação. E de fato, Deus, ele vai agir, e nós percebemos isto quando lemos o Antigo Testamento. Deus, ele age no sentido de trazer um Salvador, de mandar um Salvador para reconduzir a sua criação à perfeição, reconduzir a sua criação para o propósito último, que é glorificar o seu santo nome. Nós percebemos isto quando vemos Deus nos dando algumas referências de que mandaria um Salvador. Por exemplo, eu creio que o tipo mais conhecido é o cordeiro.
O cordeiro que tipifica o que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos este cordeiro sendo apresentado, por exemplo, como um tipo de Cristo, no livro do Êxodo, ali no capítulo 12, quando nós lemos sobre a saída do povo judeu da escravidão do Egito, quando Deus orientou Moisés a que sacrificasse um cordeiro, e diz lá no capítulo 12, versículo 5, que deveria ser sem defeito, exatamente porque era um tipo de Cristo, representava ou apontava para o Senhor Jesus Cristo. E Moisés, orientado por Deus, diz àquele povo para sacrificar o cordeiro e marcar as portas de suas casas com o sangue daquele animal, para que na noite daquele dia o anjo do Senhor ou o anjo da morte respeitasse as pessoas que estavam protegidas por aquele sangue. E assim, nós sabemos pelo texto que os primogênitos do povo judeu foram salvos por causa do sangue que foi colocado nas portas. Este cordeiro, este sangue, aponta para o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isto no Novo Testamento, quando João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 29, falando sobre João Batista, diz que João Batista, ao ver o Senhor Jesus Cristo, ele fez a seguinte afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vemos Deus em Cristo Jesus cumprindo a sua promessa de, através da descendência de Abraão, abençoar o mundo. Jesus Cristo é Deus conosco, Deus presente em nosso meio, com o propósito de trazer salvação. Eu quero chamar a sua atenção que a obra que Jesus Cristo veio fazer na terra não foi apenas salvar a humanidade, mas a obra que Jesus Cristo veio fazer na terra foi salvar a criação. A Bíblia nos diz, no capítulo 3 do livro do Gênesis, que nós vivemos numa terra amaldiçoada por causa da desobediência e do pecado de Adão. Jesus Cristo veio para desfazer essa realidade. Nós vivemos numa situação de separação de Deus, nós, seres humanos, por causa do nosso pecado. Jesus Cristo veio para desfazer essa situação. Portanto, a obra que Cristo realizou, ela é extensiva a toda a criação. Ele é o Salvador da criação, que era perfeita e boa quando saiu da mão do seu Criador. Hoje, nós vivemos num mundo comprometido e por causa disto é que nós temos tantas aflições e tantas dificuldades. Nós precisamos de um Salvador. Deus mandou o Salvador, Jesus Cristo. E para que ele pudesse, de fato, salvar a nós e a criação, se fez necessário que ele pagasse um preço. E este preço foi ir até a cruz e dar a sua vida e morrer em nosso lugar. A cruz de Cristo é um ato sacrificial da parte dele no sentido de restaurar a comunhão dos seres humanos, da criação com o seu Criador. A palavra de Deus nos afirma que o nosso pecado é odioso aos olhos de Deus. E Jesus Cristo veio como aquele de nos dar condição de sermos livres da ira de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Por isto, Jesus Cristo veio ao mundo, se submeteu a viver como um de nós, contudo, sem pecar. Cumpriu a vontade de Deus, cumpriu a lei perfeitamente, para que desta forma pudesse nos representar e ir até a cruz e pagar o preço pelo pecado, não dele, mas o nosso. Jesus Cristo assumiu a nossa culpa e sofreu a ira de Deus, o castigo de Deus, a penalidade para o pecado. O autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há pagamento ou remissão pelos pecados. E aí nós temos Jesus Cristo sendo justo, sendo perfeito, julgado pelos homens e levado até a cruz. E nós temos ele se entregando. O autor de Marcos diz que por volta de 9 horas, Jesus Cristo foi crucificado.
Lucas nos diz que a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra. João nos diz que Jesus na cruz, e aí nós vemos Lucas e João juntando os dois, diz que por volta de 3 horas da tarde ele faleceu, ou morreu, entregou o seu espírito. E João, no capítulo 19, versículo 30, registra uma fala de Jesus Cristo, quando ele está para morrer, ele diz: está consumado, está consumado. Cumpri o meu ministério e aqui estou dando a minha vida para salvar, para libertar a criação da maldição do pecado e salvar aquelas pessoas que porventura possam crer em mim como Deus, como Filho de Deus e como Salvador para a humanidade. O texto nos diz que às 3 horas da tarde, ou por volta das 3 horas da tarde, Jesus Cristo morreu. É uma coisa interessante, quando nós vamos para olhar para o templo, este horário, por volta aí de 3 horas, a hora nona, era exatamente a hora em que o cordeiro era sacrificado no templo. E a palavra de Deus nos diz que neste momento da morte de Cristo, que estava sendo sacrificado um cordeiro no templo em Jerusalém, ali naquele templo, o véu se rasgou. Isso significa que os santos dos santos foi aberto. Um novo e vivo caminho de relacionamento foi aberto em Cristo Jesus para toda a humanidade. O cordeiro que estava sendo sacrificado no templo apontava para o sacrifício que estava acontecendo no Gólgota. E ali em Cristo Jesus, o tipo se faz presente. E nós temos o Cordeiro de Deus se oferecendo por nós uma vez por todas. Hoje, nós já não precisamos mais de animal, não precisamos de sacrifícios, porque Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito para salvar a criação e, em relação à humanidade, salvar todos aqueles que nele creem. A morte de Cristo é uma morte vicária, é uma morte substituta, é uma morte na qual ele assume a nossa culpa, sofre a ira de Deus e paga pelos nossos pecados, morte essa que nos dá condição de voltarmos a ter um relacionamento com o nosso Deus. Em relação à obra que Jesus Cristo realizou na cruz, ela continua sendo propagada e anunciada na pregação do Evangelho, chamando homens para o arrependimento, para que creiam em sua obra e assim sejam beneficiados por tudo aquilo que ele fez em vida e conquistou pela sua morte. Nós precisamos, de fato, entender. A criação foi comprometida por causa do nosso pecado. E Deus, por causa do seu amor, mandou o Salvador para trazer ordem ao mundo que está em caos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer essa realidade. Em relação aos seres humanos, todos aqueles que reconhecem Jesus como Deus e como Filho de Deus, recebem o perdão para os seus pecados, a conta é paga e desta forma volta a relacionar-se com Deus por causa de Cristo. Em relação à criação, nós estamos esperando a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, quando naquele dia ele vai restaurar plenamente a criação do Senhor. Ele vai restaurar a criação, eliminando todas as mazelas e misérias que o pecado trouxe sobre a criação. No último dia, nós vamos ter Jesus Cristo restaurando plenamente a criação que foi contaminada pelo pecado, tirando do mundo a maldição e trazendo a ordem para este mundo que está em caos. O apóstolo Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato dele ter dado Jesus Cristo para morrer numa cruz, sendo nós pecadores. A obra de Cristo tem exatamente esse objetivo: fazer com que o ser humano, alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia e pelo seu perdão, tenha condição
de voltar a relacionar-se com Deus. Nós fomos criados para relacionamento, e em especial relacionamento com Deus. O pecado tirou de nós essa condição, mas Jesus Cristo pode restabelecê-la. Para isto, é preciso que você creia de fato no amor de Deus, na obra realizada por Jesus Cristo, e assim, crendo nele, tenha perdão para o seu pecado e receba, por causa da obra realizada por Jesus Cristo, a condição de ser feito santo, justificado, para que dessa forma você tenha condição de relacionar-se com Deus que é santo e que exige de você santidade. Sozinho, jamais você vai conseguir fazer isso. Sem Jesus Cristo não há possibilidade de que nós possamos glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Por mais que você tente, por mais que você busque, você não conseguirá. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ele era o único caminho pelo qual você poderia chegar a Deus. Porque os teus pecados comprometem a tua relação com o Senhor. O teu pecado faz de você merecedor da ira de Deus. Jesus, então, veio e sofreu a ira de Deus para que você fosse livre desta ira, para que você fosse livre da condenação eterna. Portanto, entenda isto e compreenda a necessidade urgente que você tem de Cristo Jesus, da obra que ele realizou, porque só desta forma você pode obter perdão para todos os seus pecados e assim poder ter comunhão com Deus Santo. Sabemos que a obra de Cristo ela é extensiva à criação, mas neste momento nós estamos aguardando o final da história como nós conhecemos. Estamos guardando o Senhor Jesus Cristo. E quando ele voltar, a parte referente à criação, eliminar do mundo as consequências do pecado, retirar a maldição do pecado sobre a terra, isto vai acontecer. E aqueles que acreditarem nele vão viver no novo céus e na nova terra, onde tudo será perfeito e o nome do Senhor será glorificado de modo pleno. E aqueles que acreditarem em Jesus Cristo vão viver no novo céus e na nova terra, vão ter plena comunhão com o Senhor, vão gozar da comunhão dele e glorificá-lo, assim como ele deve ser glorificado. Mas aqueles que não reconhecerem Jesus como Filho de Deus, não reconhecerem Jesus Cristo como seu Salvador, estas pessoas terão uma eternidade longe de Deus, e a Bíblia chama isso de condenação eterna ou de inferno. Portanto, se faz necessário que você pense como será a sua eternidade. Será com Deus por causa da obra salvadora de Cristo Jesus? Ou será condenado pelo fato de não ter aceito a obra de Cristo Jesus e aquilo que ele fez para salvar a sua criação e, em especial, você? Para aqueles que já receberam Jesus como Senhor, é momento de celebração, é momento de gratidão e louvar a Deus, porque vendo o nosso estado de perdição e miséria, nos deu um Salvador. E além disto, nos deu condição para crer neste Salvador. E nos recebeu, por causa da obra de Cristo, como parte da família dele. Então que nós louvemos e exaltemos o Senhor, por causa da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. E da obra de Cristo, que foi nos dada como presente, para que pudéssemos fazer parte da família de Deus. Para você que ainda não é parte da família de Deus, busque fazer parte dessa família. Reconheça que, de fato, Deus amou a sua criação, e em especial a humanidade, e mandou um Salvador, para que você, crendo nele, tendo perdão para os seus pecados, possa ter a vida eterna. Portanto, creia em Jesus Cristo e seja beneficiado pela obra que ele realizou. E o nosso desejo é que o Espírito Santo atue sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós, e nos dê condição de estar num relacionamento perfeito com Deus. Em nome de Cristo, para a glória de Deus, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a andar na sua presença. Ao Senhor, pois, seja a honra, a glória e o louvor para sempre, por causa do seu amor, pelo fato de ter o Deus Pai mandado o seu Filho Jesus Cristo
para salvar a sua criação e, em especial, dar-nos a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nas nossas limitações.